Oi, pessoal! Vocês estão me ouvindo bem? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a relação do transtorno do processamento auditivo e o transtorno de linguagem. Se tem relação. Eu já quero dizer que cientificamente, nos estudos, não tem relação, tá? Mas por que não tem relação? Porque é muito difícil quantificar uma linguagem e um transtorno de processamento auditivo, né? A linguagem em si, ela ocorre na criança desde meses de vida e a gente sabe que ela tem até os 5, 6 anos para adquirir todos os conceitos de língua. Então, a gente vai identificar dificuldades de linguagem nessa criança, e geralmente essa criança vem para a terapia em um degrau, em uma fase, em uma idade que ainda não é possível diagnosticar o transtorno do processamento auditivo. Mas como que surgiu a ideia dessa live? Foi porque eu criei o post. Todos os meus posts no Instagram me inspiram muito a estudar. E aí eu fui pesquisar, porque eu acho que tem associação, que tem relação. E aí eu fui vendo que nos artigos científicos, nos livros, falavam, não tem relação. Eles não falam que não tem relação, mas ninguém escreve sobre isso. Por conta disso, que não é possível quantificar uma linguagem. A linguagem ela é muito variável em todos os níveis e idades e ambientes. E o transtorno do processamento auditivo só é possível diagnosticar depois dos 7 anos. Então eu pensei, como que eu vou explicar para as pessoas o que eu sei, o que está na minha cabeça e o que eu acho que tem associação? O que eu vejo no meu consultório, na minha prática. Então foi quando surgiu a ideia dessa live, tá? E aí eu pergunto, será que tem relação? Bom, para nós pensarmos em qualquer transtorno, problema, a gente precisa entender o que é o normal. Para eu entender um transtorno de linguagem, eu tenho que saber o que é linguagem, senão fica muito difícil entender o transtorno. Se eu não sei o que é linguagem, como acontece linguagem, né? Porque para a criança ter linguagem, ela utilizar todos os níveis de linguagem, a gente tem que entender como que ela aprende essa linguagem, funcionamento cerebral. Aí sim eu vou entender de transtorno. Então vamos pensar na criança que está adquirindo linguagem, tá? Com 6 meses ela começa a balbuciar, ela começa a perceber as pessoas. E qual é o primeiro comportamento de linguagem que essa criança tem que ter? Imitação e interação. Porque a linguagem é um código que um grupo de pessoas utiliza para se comunicar. Então, esse bebezinho, se ele começa a se desenvolver e não perceber as pessoas, não imitar, não interagir com as pessoas, ele não vai aprender o código da língua. Talvez ele até aprenda uma ou outra palavra, um outro símbolo, né? Mas para falar necessidades que ele tem, mas não para dialogar, certo? Então, a gente precisa entender níveis de linguagem. O que é nível? Quais são os níveis de linguagem? Primeiro, semântica e pragmática. São os 2 níveis que a criança pequenininha tem que ter antes dos 3 anos. Tá? Até os 3 anos, 3 anos e meio, são os principais níveis de linguagem para uma criança ter e conseguir dialogar. Então, o que é a pragmática? É um dos níveis mais difíceis, só que nasce com o ser, nasce com a pessoa. O bebezinho começa a olhar para a mãe, perceber a mãe, imitar as crianças. Por que é a pragmática que já está na criança pequenininha e é o que é uma das fases mais importantes? Porque quando ela percebe o outro, ela começa a ter interesse no outro. E é uma habilidade essencial para quando ela aprender o código da língua, ela conseguir ter diálogo. E aí a outra habilidade de linguagem essencial é a semântica, que é o vocabulário. Então, uma criança pequenininha que está tendo um atraso de fala,
nós, fonoaudiólogos, nós já precisamos saber diferenciar o que é fala e o que é linguagem. Porque nós temos crianças com uma alteração específica de fala? Sim, que é a apraxia. Mas qual é o mais comum no nosso consultório? Aquela criança que está tendo um atraso, na verdade, de linguagem. Que a mãe liga pra gente e fala: meu filho ainda não tá falando, mas ele entende tudo, a gente aponta as coisas, ele entende tudo. Essa criança, ela não está se apropriando do código da língua para falar. Então, essa criança, a gente vai estimular o quê? A linguagem. E como eu sei se a linguagem dessa criança tá boa ou não, ou em desenvolvimento? Através da compreensão auditiva. Porque se essa criança tem imitação, tem interação, ela está tendo um bom desenvolvimento corporal, que é o desenvolvimento corporal e espacial que antecede o desenvolvimento da linguagem. E essa criança, ela está permanecendo um tempo bom nas atividades para aprender com o outro, por que ela não está aprendendo essa linguagem para falar? Onde que está a dificuldade? E aí eu começo a observar se está na compreensão auditiva, ou no processamento da informação, ou no resgate da informação. Então, quando a gente recebe uma criança antes dos 3 anos, primeira coisa que a gente tem que observar, na verdade, melhor, o que a gente tem que saber que é importante para o desenvolvimento da linguagem? Desenvolvimento corporal, de interação, imitação, intenção de comunicação, mesmo que ela não fale, ela tem que tentar transmitir o pensamento dela. Então, se essa criança está tendo esses desenvolvimentos antes dos 3 anos, a gente já pensa em estimular, não em intervir. Por isso que eu ainda não posso pensar em um transtorno, porque essa criança está tendo que desenvolver ainda, essa criança está precisando se desenvolver na base, certo? Então, eu vou estimular aspectos corporais, de interação, de imitação e de entrada da informação. Por quê? O que é entrada da informação? É como a criança aprende a linguagem. Ela aprende a linguagem através das entradas sensoriais, dos 5 sentidos sensoriais. Por isso que algumas crianças que já são diagnosticadas com um transtorno, elas precisam fazer TO, precisam fazer ecoterapia, precisam fazer precoce. Por quê? Porque o como ela aprende a linguagem, a gente já sabe que está deficitário. Agora, as crianças que a gente recebe no consultório, que teve um desenvolvimento normal, não teve nenhuma intercorrência, não tem nenhuma causa justificável para essa criança estar com um atraso de linguagem, o que a gente vai fazer? Estimular. Estimular a linguagem? Sim, estimular a dificuldade que ela está tendo, mas eu tenho que me perguntar como ela aprende a linguagem. Então, aí eu preciso saber que essa criança, ela aprende através das entradas sensoriais, do processamento da informação e do resgate da informação. E aí eu vou trabalhar um desses 3 níveis. E aí eu já sei que essa criança está com uma dificuldade em semântica, porque ela não está falando. Ela está tendo uma boa pragmática, ela está puxando o outro, ela está imitando, ela está interagindo com o ambiente. Então eu vou estimular qual nível da linguagem? Semântico. Como? Através da entrada da informação. Essa entrada da informação é o que a TO trabalha na integração sensorial. A TO vai trabalhar essas entradas sensoriais. Mas qual entrada que a TO não estuda e não é da área dela, e é da nossa área? Quem vai responder para mim essa pergunta? Qual é a habilidade que nós devemos trabalhar para estimular a entrada sensorial da criança antes dos 3 anos? Perfeito! Auditivo! Ó, tô muito professora, né, gente? Perfeito! Auditivo. Então, essa criança, até 3 anos, que vem para terapia, que eu vou fazer uma terapia de estimulação e não de intervenção, porque também tem diferença.
eu, como fonoaudióloga, entendendo de entrada sensorial, vou trabalhar a minha área, estimulação auditiva nessa criança. Como? Criando estratégias muito mais auditivas. E aí que eu, Larissa, já entendo a importância do processamento auditivo para o desenvolvimento da linguagem. Mas a gente está pensando no transtorno de linguagem, certo? Essa criança foi estimulada, aí com 3 anos e meio, o desenvolvimento é lento, sabe? Ela tá fazendo TO, tá fazendo fono, tá fazendo outras terapias, mas o desenvolvimento comparado com o que é típico, normal, comparação com outras crianças, claro que a gente fala, não pode julgar, não pode comparar. A gente compara com o desenvolvimento típico, né? O que a gente não pode é julgar. A gente tem que comparar essa criança com ela mesma no desenvolvimento. Mas quando a gente vai buscar um padrão do que é esperado, a gente compara com o desenvolvimento típico. E aí essa criança, a gente vai vendo que ela tá um pouco aquém, ela não tá conseguindo formar o pensamento dela, ela não tá conseguindo utilizar os vocabulários que ela tá adquirindo, ela começa a utilizar de mecanismos para facilitar a comunicação dela, utilizar mais gestos, ou ela fala, aquilo lá, sabe, aquilo lá, nossa, como é mesmo o nome daquilo, né? Ou então essa criança, ela começa a ter dificuldade em formar palavrinhas para representar uma frase, tá? Então, a criança a partir dos 3 anos é que a gente começa a pensar se ela pode ou não ter um transtorno de linguagem. Só que é interessante, ela está um tempo em estimulação. E se essa criança chegou para a gente com 3 anos e um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem? Porque essa é a fala dos pais, é um atraso. E aí a gente começa a estimular linguagem. E aí a gente precisa saber qual nível. Aí vamos pensar que a gente já não está mais estimulando semântica apenas. A gente já está estimulando uma estruturação frasal, que é a parte sintática da linguagem, né? Porque essa criança, ela precisa não só adquirir os vocabulários, mas combinar esses vocabulários em uma frase para haver diálogo. Então, essa criança, depois dos 3 anos e meio, a gente já quer começar a estimular a estruturação frasal, morfossintática, né? Morfossintase. Então, a gente precisa saber qual o nível, mas sempre se perguntar, onde que está a dificuldade dessa criança para aprender a linguagem? Será que está na entrada? Não, ela não está com nenhuma dificuldade auditiva, ela está compreendendo bem, ela está localizando, ela está discriminando bem, ela está corporalmente bem, ela permanece bem nas atividades, mas na hora de formular o pensamento dela, ela realmente desorganiza, ela não consegue adquirir essa habilidade de estruturação frasal. Né? Ela não consegue adquirir alguns adjetivos, alguns verbos. Ela começa a representar todo o pensamento dela de forma persistente, tá? Sempre com um ou outro vocabulário, que é o substantivo. E aí eu começo a criar estratégias de quê? De processamento da informação. Processamento da informação dentro da fonoaudiologia, a gente não está falando da neuropsicologia, porque aí são outros estudos de cérebro, tá? Mas dentro da fonoaudiologia, quando eu penso em processamento da informação, eu penso em qual habilidade que essa criança tem que ter muito bem. Quem quer me responder? Processamento da informação é quando a criança consegue fazer associação de ideias. A partir do momento que essa criança consegue associar rapidamente os vocabulários, um vocabulário com vários significados, ou colocar esse vocabulário em diferentes partes de uma frase, de um pensamento, ela vai criando associações. A associação, ela está ligada com a compreensão auditiva. Mas às vezes essa criança compreendeu, mas ela não está conseguindo fazer associação rápida com esse vocabulário. Ela não consegue expandir esse vocabulário, o mesmo vocabulário em seus vários significados e significantes, certo?
O que facilita uma criança expandir a expressividade dela é o quanto que ela consegue fazer associações. Então eu vou dar um exemplo de atividades que desenvolvem associação para ver se vocês conseguem entender de forma melhor, tá? Quando eu falo para a criança, eu vou tomar banho e vou ligar a torneira. A criança, rapidamente, ela entendeu a minha estrutura frasal e ela compreendeu que eu usei um elemento ali que não faz parte. E aí, essa parte de associação é muito abrangente. Dá pra gente fazer, ao invés de perguntar para a criança, o que é isso? Eu falar sobre a característica desse objeto e ela resgatar o nome. É eu falar para a criança, o que a gente utiliza no pé para andar? Aí ela vai falar sapato. É eu falar para essa criança, olha, qual é a cor do sol? Ela está vendo um monte de lápis de cores. E eu pergunto, qual é a cor do sol? Rapidamente ela mostra o amarelo. E aí eu vou, com essa criança de 3 anos e meio, eu vou diversificando essa forma de comunicação com ela, para ver o nível de associação dela. Pode ser que quando eu utilizo frases mais do cotidiano dela, ela entenda? Sim. Mas e quando eu começo a deixar isso mais difícil? Será que ela entende? Quando eu começo a falar assim, o que a gente utiliza para beber água que é de vidro? Será que ela vai rapidamente pensar no copo? Ou será que ela sempre associa aquele copo de plástico que ela bebe água na casa dela porque ela é criança? O que a gente utiliza para limpar os dentes? Não falei escovar os dentes, falei limpar os dentes. Então, a criança que tem uma boa associação, mesmo eu modificando a minha forma de expressar, ela consegue entender o que eu quero. E aí, o que acontece com a criança que está tendo uma dificuldade na associação? Ela começa a ter dificuldade para organizar o pensamento dela. A não ser que seja algo muito concreto, algo muito visual, ela começa a falar as coisas de formas mais simples, ela começa a falar com o outro como se o outro entendesse o que ela está querendo dizer, ela começa a utilizar perifrases, que é essa questão de utilizar uma ou outra palavra para representar todo o pensamento. Então, como fonoaudiólogas, nós vamos continuar estimulando o vocabulário, porque a criança, ela precisa de vocabulário, não vou nem colocar idade, porque eu acho que até depois de adulto a gente precisa adquirir vocabulário, né? Quanto mais vocabulário eu tenho, melhor fica a minha comunicação. Então, a criança, a gente nunca vai deixar de estimular o vocabulário, mas em algum momento a gente precisa entender qual o nível da linguagem que ela está tendo mais dificuldade. E se perguntar por quê? Não é na entrada da informação, então está sendo no processamento da informação, na capacidade de fazer associações. A criança pequenininha ainda não é possível a gente fazer uma boa investigação das habilidades cognitivas dela, certo? Então, por isso que a gente tem que estimular. Estimulando um tempo, a gente começa a intervir. Qual é a diferença de estimular e de intervir? Estimular, eu vou ensinar. Eu vou mostrar para essa criança um novo aprendizado. No intervir, eu vou modificar um aprendizado que essa criança tem para obter uma nova resposta. Então, a criança com um transtorno de linguagem, nessa idade bem pequenininha, eu tenho que pensar em estimulação. Ela não está tendo um padrão errado ainda, mas ela não sabe o padrão certo ainda de comunicação. Então, eu vou estimular por meio de associação, continuar com a intervenção de entrada auditiva, mas em algum momento criar atividades de associação, tá? Só que se a criança não tem dificuldade na entrada e nem no processamento da informação, ela tem dificuldade em resgatar as informações. E isso, gente, as nossas crianças no consultório, elas nos dão pistas disso. No comportamento delas, quando a gente está fazendo uma atividade de comunicação, de uma estratégia, a gente começa a ver a dificuldade dela. O que é o resgate, a evocação? Essa criança tem esse vocabulário, ela entende esse vocabulário, mas na hora de puxar esse vocabulário para falar, não vem.
E aí, sabe uma coisa que eu faço? Eu dou a primeira pista do som, não é nem da sílaba. Vamos imaginar que essa criança quer falar faca. Eu só faço isso aqui. Ela rapidamente fala faca. Por quê? Porque está tendo uma dificuldade no resgate desse vocabulário. E aí a gente tem que continuar estimulando através da entrada, processamento da informação e muito resgate, tá? E facilitando essas crianças que têm uma dificuldade na linguagem, tanto no processamento da informação e do resgate, não é aquela terapia que a gente fica perguntando o que é as coisas ou mostrando o que é as coisas. Não, a gente precisa criar estratégias neurocognitivas através da estimulação auditiva. Então, o transtorno da linguagem é quando a criança ela tem uma dificuldade no processamento da informação. E aí, ou vai ser no processamento dessa informação e no resgate, ou só no resgate. Mas sempre vai ser necessário trabalhar o processamento da informação. Não dá para a gente quantificar enquanto não houver uma avaliação neuropsicológica, tá? Mas na nossa terapia, falando como fonoaudióloga, é isso que acontece no cérebro da criança que tem um transtorno da linguagem, tá? O transtorno do processamento auditivo, ele vai ser diagnosticado após os 7 anos. Mas pensando que essa criança está com uma dificuldade no processamento da informação e as informações, elas são puramente auditivas no dia a dia, eu não posso pensar que se eu estimular o processamento auditivo dessa criança, eu não vou estar facilitando o aprendizado comunicativo dela. E eu também não posso pensar que se eu estimular esse processamento auditivo dela, eu posso ajudar, quem sabe, talvez, evitar um transtorno do processamento auditivo. Então, nós não temos como quantificar. Não existem, até eu não consegui achar, mas se alguém conseguir achar, por favor, compartilhe, tá? Nenhum artigo, citações sobre a relação do transtorno de linguagem e o transtorno do processamento auditivo. Mas o que eu observo aqui no meu consultório? Algumas crianças que têm o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo precisam ser muito estimuladas nas habilidades de linguagem, porque elas têm uma dificuldade com essas informações no processamento da informação. Então, eu vou estimular apenas o processamento auditivo? Não, eu vou estimular também o processamento da informação, da linguagem, tá? Pode ser por conta do transtorno do processamento auditivo que ela tem um transtorno de linguagem, que são coisas que a gente se pergunta na nossa prática clínica. Até pode ser, porque talvez essa criança, quando era pequenininha, que estava no degrau anterior ao diagnóstico do transtorno do processamento auditivo, as informações auditivas não foram muito bem processadas, não houve muito bem o amadurecimento da estrutura, do que é necessário para o processamento auditivo central, mas não como causa principal, tá? Até porque no cérebro são locais diferentes. Claro que as nossas informações, tudo que a gente vive, faz, fala e aprende, a gente utiliza todo o nosso cérebro. Mas o processamento da informação e da linguagem, o quanto que eu consigo memorizar, falar as coisas, é muito mais frontal, tá? Só que eu dependo do meu frontal, né? O frontal, ele não trabalha sozinho. Ele recebe informações auditivas, visuais, táteis, e aí eu vou processar essas informações na minha parte do frontal e organizar e executar a minha resposta, a minha ação, tá? Então, o que a gente precisa entender é isso. A linguagem, ela acontece na criança desde os primeiros meses de vida e ela tem até os 5, 6 anos para se desenvolver, adquirir os níveis de linguagem. Essa criança, depois que ela adquiriu a capacidade de estruturação frasal, da regra de fazer uma frase, qual é o próximo nível que ela tem que ter? A narrativa.
Então, algumas crianças que a gente recebe com 4 anos e meio e 5, elas têm uma dificuldade em narrativa, tá? Então, a gente vai vendo que essa criança, ela foi sempre tendo um desenvolvimento aquém do que é esperado para o desenvolvimento típico. Só que quando a gente avalia essa criança, a gente tem que saber o desenvolvimento normal para conseguir quantificar se essa criança ela tá até 6 meses atrasada do que é o esperado, ou se essa lacuna, esse espaço, esse atraso é maior que 1 ano. Porque se for maior que 1 ano, essa criança ela já tem indícios para ter um transtorno de linguagem, tá? Essa é a diferença do atraso de linguagem e do transtorno. O atraso de linguagem, essa criança ela vai indo, ela vai adquirindo. Quando a gente compara com o desenvolvimento típico, ela tá aí entre 6 meses de diferença. A criança com transtorno é muito mais desviante a comunicação dela. E vocês vão pensar na linguagem da criança igual uma cômoda, tá? Essa cômoda cheia de gavetinhas. Quando a gente recebe essa criança até os 3 anos que ela não fala, qual vai ser o nosso trabalho como fonoaudiólogos? Encher essas gavetinhas. Depois que a gente encheu essa gavetinha, qual vai ser o nosso trabalho? Organizar essas gavetinhas. Depois que a gente organizou essas gavetinhas, qual vai ser o nosso trabalho? Ajudar a criança a memorizar e abrir essas gavetinhas. Então é isso que a gente tem que entender quando a gente monta uma terapia, seja para atraso de linguagem ou para transtorno. A diferença do atraso e do transtorno vai ser o tempo que eu vou ficar numa mesma estratégia, ensinando e intervindo com aquela criança. Mas o meu olhar precisa ser o mesmo. A criança com o atraso e a criança com o transtorno, ela precisa passar pelos mesmos estágios. Porque senão ela vai ter dificuldade na narrativa, que é a última fase do desenvolvimento da linguagem para a criança. Porque depois vem a alfabetização. E junto com isso, a criança também tem que ter um desenvolvimento muito bom nas questões fonológicas, que é um outro nível de linguagem. Por isso que eu não posso olhar para a forma como essa criança está falando com crianças pequenininhas. A forma não importa, ela está aprendendo, ela vai aprender a forma. O mais importante é o conteúdo. O quanto que ela está utilizando do que ela está vivenciando. Então, as informações entram, são processadas e essa criança precisa resgatar. Eu preciso saber onde que está a dificuldade dessa criança. E se eu estou muito tempo com essa criança estimulando e eu estou vendo dificuldade no processamento da informação e no resgate, essa criança tem indícios a ter um transtorno de linguagem. E aí aquela criança que ela tem um desenvolvimento cognitivo bom, só que ela não consegue expressar organizadamente o pensamento dela, fatos ocorridos. Ela conversa com o outro como se o outro estivesse vivido a situação, ou ela começa a dar respostas muito curtas. E aí a gente vai estimulando. Tem crianças com dificuldade de linguagem que vão se desenvolvendo super bem e iniciam a alfabetização? Tem. E começam a ir bem na alfabetização? Sim. Qual é o momento que vem a dificuldade? Momentos de interpretação de textos e momentos em que essas demandas de conteúdos passam a ser muito maiores, que é em torno dos 9, 10 anos, que é a fase em que a criança chega para mim com um transtorno do processamento auditivo. Então, como fono, eu vou me perguntar, onde que está a lacuna de linguagem dessa criança? Será que tem? Ou será que é uma dificuldade puramente auditiva? Esse é o nosso trabalho e é isso que eu não consegui encontrar muitos nos livros, tá? E até porque quando a gente começa a estudar a linha do processamento auditivo, a gente vai encontrar profissionais que defendem que o processamento auditivo é uma área extremamente biológica e fisiológica e profissionais que defendem que o processamento auditivo faz parte da pessoa, da linguagem de quem é essa pessoa. Eu sou dessa linha.
Então, quando eu recebo uma criança para tratar o processamento auditivo, por mais que eu tenha um exame mostrando que fisiologicamente está havendo uma alteração, eu me pergunto quem é essa pessoa, como é a linguagem, como ela utiliza a linguagem. Porque para mim não tem como desassociar. O que adianta eu localizar bem o som, eu perceber bem o som, eu ter um bom processamento da informação auditiva, mas na hora de organizar todo o meu pensamento eu não consegui? Então, como fonoaudiólogos, nós precisamos olhar os nossos pacientes não só na parte de anatomia e fisiologia, mas na parte também de cérebro, de comunicação. Isso é comunicação. Comunicação não vem sozinha, certo? Então, o nosso olhar precisa ser isso. Transtorno de linguagem, transtorno do processamento auditivo, tem relação? A partir de uma idade, para mim, Larissa, passa a ter associação. Porque quando eu começo a criar estratégias para os meus pacientes auditivas, focadas nas habilidades auditivas que eles têm alteradas, e começo a incluir atividades de linguagem que eu observo que eles tiveram uma lacuna, eles começam a fazer melhor funcionamento, eles começam a ter o melhor funcionamento do que eles já tinham, só que não sabiam como utilizar, que é a linguagem. E aí eles começam a expressar melhor, eles começam a entender melhor o texto. Só que talvez essa criança, ela sempre deu sinais de uma lacuna na linguagem, mas não houve queixa. Agora, a criança com um transtorno de linguagem mais severo, ela vai ter sinalizadores, e um deles vai ser na interação social. E não porque ela não quer interagir, mas porque ela não consegue fazer uso da linguagem para interagir. A criança com autismo, ela tem uma dificuldade em pragmática. A criança com um transtorno de linguagem que não tem alteração nesse nível, acaba que o diálogo fica afetado porque ela não consegue adquirir os outros níveis de linguagem. Tá bom? Vou responder um pouco das perguntas. Já estamos 33 minutos juntos. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, gente, pra vocês. Vou olhar lá pra cima. Deixa eu ver. A Cris do Plus Rende, a Ângela. Muito obrigada, meninas, pela presença. É uma honra, tá? Vocês estarem aqui. Eita, fiz merda. Peraí, deixa eu olhar as perguntas. Esse celular é sensível. Meu filho vai fazer 3 anos, mas ele não imitava, ninguém não falava nada. A imitação a gente vê no dia a dia, Elis, sabe? Você tá lá limpando a mesa, ele quer limpar a mesa, ele quer tentar comer sozinho. Até o ato de tentar comer sozinho, por mais que seja um desenvolvimento muito bom corporal, ele está querendo imitar o pai e a mãe que está comendo sozinho. Ela quer tentar colocar o sapato da mamãe, ele quer tentar pentear o cabelo, tá? Então isso é imitação. A criança vai buscando fazer as coisas corporalmente que ela vê que os adultos fazem. Com isso vem o desenvolvimento de autonomia e independência corporal. A Candice, léxico, né, Jéssica? Você quis dizer léxico. É igual semântica? Os dois referem a vocabulário? Não. Mas eu preciso de um bom léxico para ter vocabulário. O léxico é a memória, o léxico é o processamento da informação, tá? Eu preciso dos dois juntos. Então, existe o acesso léxico semântico, o acesso léxico pragmático. O léxico está sempre relacionado com a parte mais cognitiva, a memória, tá? Então, vocabulário léxico mental é o quanto que eu consigo resgatar, utilizar na minha memória os vocabulários. A live, se Deus quiser e o Instagram ajudar, a gente vai deixar salvo, sim, mas a última, infelizmente... Legal, Ângela, fico feliz.
Cláudia, ele pode ter tido privação sensorial tipo otite? Sim, mais um fator para a gente associar que essa criança está tendo um transtorno do processamento auditivo por conta de uma privação na audição periférica, né? E pode ter contribuído sim para o desenvolvimento da linguagem, tá? Mas a criança, gente, o cérebro humano, ele vai sempre criando compensações, tá? Então, a gente precisa muito saber qual é a dificuldade primária da criança. Eu já recebi algumas crianças que a dificuldade primária da criança não era o transtorno do processamento auditivo, e sim um transtorno de linguagem. Então, nós, terapeutas, a gente precisa identificar essas dificuldades primárias. Não é porque a criança teve muitas otites, ela teve aí um transtorno do processamento auditivo, que talvez seja a dificuldade primária dela. Mas, se eu focar no desenvolvimento, ou na estimulação, na intervenção dessa linguagem por meio de estratégias auditivas e eu melhorar ainda mais o processamento auditivo dessa criança, eu vou conseguir ajudar de forma mais eficiente, tá? E nós, fonoaudiólogos, nós estudamos muito a audição periférica, nós precisamos estudar a audição central, porque é a audição central que decodifica as informações, interpreta as informações. Então, para mim, o processamento auditivo não pode estar fora da nossa terapia de fala e linguagem. Mas, como eu disse, é algo que não dá para quantificar, você pegar crianças e fazer uma pesquisa. Dá, mas vai ser muito difícil você conseguir uma amostra muito grande de crianças para ser uma pesquisa extremamente que fique confiável no mundo todo. Porque a linguagem depende de variáveis de ambientes, de vocabulário, de experiências prévias de cada indivíduo, assim como também o processamento auditivo depende da idade, do neuroamadurecimento e de qual habilidade e função que a criança tem alterado. Você conseguir um grupo de crianças que tem as mesmas características para fazer uma pesquisa é muito difícil. Eu acredito que é por isso que não tem. Enquanto isso, eu vou ficando com os meus achismos no consultório e compartilhando com vocês. Com atraso também precisa de fono, com certeza. Porque um atraso pode se desenvolver para um transtorno, né? Se não for bem estimulado. Se os casos de transtornos de linguagem são muito frequentes, olha, não muito. Eu diria que aqui na minha prática do consultório é metade. Eu tenho crianças com mais dificuldade, sim, no processamento das informações, tá? Mas que, graças a Deus, os pais, eles entendem isso e a gente já busca terapias e não é uma terapia só com fono, tá? A criança que tem um transtorno de linguagem, ela precisa de outras terapias para ajudar nesse processamento da informação, nesse desenvolvimento cerebral. Então, são crianças que evoluem, mesmo com transtorno eu vejo crianças que evoluem. Agora, quando eu pego crianças com mais idade, já é mais difícil, tá? É um pouco mais difícil. A gente precisa se basear se essa criança está sendo feliz na escola, se essa criança tá tendo, assim, boa interação social, e aí a gente vai fazendo o trabalho, tá? É muito importante a criança ser estimulada na linguagem antes de iniciar a alfabetização, tá? E às vezes até fazer uma avaliação, sabe? Às vezes tem mães que têm dúvidas, né? Tem que fazer uma avaliação de linguagem para iniciar a alfabetização. E aí que entra a importância de uma fono na escola, né? Se tivesse uma fono lá na escola acompanhando essas crianças, quantas crianças com um atraso, uma questão de linguagem, se beneficiando logo de uma intervenção antes de iniciar a alfabetização, né, não reduziriam aí as queixas de alfabetização. No caso do adulto, Jussara, até mesmo na criança, após os 7 anos, a avaliação neuropsicológica é o mais importante para a gente poder ver de fato se essa criança está tendo um transtorno de linguagem. Claro que é necessária a avaliação de linguagem, e aí é a fono que faz, e tem que ser uma boa avaliação de linguagem, de vocabulário receptivo, expressivo, mas junto com a avaliação neuropsicológica a gente consegue saber onde que está essa dificuldade, se é no processamento da informação, ou no resgate, ou nas memórias, tá? Em quais das memórias que essa criança está tendo mais dificuldade.
A avaliação neuropsicológica tem casos que dá para fazer até com crianças com menos de 7 anos, mas as minhas crianças eu peço a partir dos 7. E assim, algumas pessoas vão se beneficiar da medicação, por isso que também precisamos ter um bom neurologista cuidando do caso. E esses casos de transtorno não é só fono, é uma equipe, tá? Uma equipe que precisa ajudar esse paciente. Então, nós fonos, o nosso objetivo é entender como que é a linguagem, como que é o processamento da linguagem, como a criança aprende. E aí a gente consegue entender de um transtorno, como que é o transtorno, o que essa criança está precisando, por que que ela tem um transtorno, tá bom? Uma criança com 7 anos que apresenta dificuldade em pronunciar sílabas complexas, com encontros consonantais, pode ter dificuldade na linguagem? Sim, Elze. Até porque com 7 anos já não é mais esperado essa criança ter algum atraso na aquisição de linguagem. E dentro dos níveis de linguagem existe a habilidade fonológica. Essa criança precisa se apropriar de todos os sons da língua, todos os fonemas da língua. Então, com 7 anos, ela precisa ser estimulada, tá? O quanto antes. E aí precisa saber por que aos 7 anos ela ainda não adquiriu esses sons, sendo que é até os 5 anos e meio que ela tem como amadurecimento para adquirir todos esses sons, tá bom? Tem que ver se não é uma questão fonética também, tá? Que tá dificultando essa criança, não só na questão de linguagem, mas pode ser uma questão fonética, estrutural, de língua e muscular. Por isso precisa avaliar. Eu não atendo adulto, Hanna, tá? Mas eu acredito que tem muitos adultos. Eu mesma, gente, quando eu comecei a estudar processamento auditivo, eu vi que eu tinha dificuldades. Quando eu cheguei em Brasília, eu falava tudo errado, tá? Eu falava para mim ir, para mim vir. Auditivamente eu não conseguia me corrigir. Então a minha linguagem não parou de ser estimulada. Agora pensa nos adultos que não buscam melhorar, que não sabem da importância da comunicação. Eles vão continuar tendo queixas, mas a queixa geralmente não é diretamente na fala, é no trabalho, no desenvolvimento de relação interpessoal com as pessoas, com a família. E aí a gente vai ver, é por conta de uma dificuldade de comunicação, tá? Bom, gente, tem muitas perguntas. Quais seriam as terapias ou os estímulos? Além da fono, eu sempre indico a TO, psicóloga, ecoterapia, estimulação precoce, tá bom? Eu não inicio com o tratamento fechado, a pergunta aqui da Edna. Você só inicia com o tratamento com diagnóstico fechado? Não. Às vezes essa criança fica 6 meses em terapia. O diagnóstico é importante, mas às vezes não é tudo, tá? Se eu fico lá aplicando teste, tentando encontrar um diagnóstico nessa criança por meses e não consigo, olha quanto tempo eu perdi de estimulação. A terapia já é um norteador para nos mostrar o diagnóstico de uma criança, tá bom? Eu não conheço o método ABA, tá? Vou começar a estudar agora, Josafá. É isso, gente. Agradeço a presença de todo mundo. Obrigada pela presença, tá bom? E desculpa se eu não consegui esclarecer de forma bem nítida o que eu queria. Mas vamos estudando, vamos aprendendo juntos, tá bom? Um beijo. Tchau!